Fala, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sentiram saudades? Eu senti saudades também. Semana passada não pude gravar vídeo, né? Não estava aí muito bem. Mas estamos de volta aqui, semana passada pegando todas as informações, desde a repercussão dos jogos do Brasileiro e também aqui dos estaduais, beleza? Então, sem mais delongas, antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, ative as notificações. Se gostar do vídeo, deixa o like. Se não gostar do vídeo, deixa o dislike. O dislike ajuda a gente a crescer no canal, beleza? E se gostar, não se esqueça aí de compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então vamos lá, nesse final de semana aí cheio de emoções nos estaduais, muita informação, principalmente no Paulista, última rodada, muita coisa acontecendo, pegando fogo. Mas vamos começar pelo Carioca, né? O Carioca nós tivemos no domingo, Flamengo 2, Botafogo 1, Flamengo se classificando, né, indo para as semifinais do Carioca. O Cearense, nós tivemos o Ceará ganhando de 3-0 do Floresta, também nos playoffs. Tivemos Grêmio e Juventude 1-1 e o Internacional ganhando do Ipiranga por 3-0, primeiro jogo dos playoffs, tá? Aqui provavelmente a final vai ser entre Grêmio e Internacional, tá? Tudo aqui indicando que seja essa final do Gaúcho, tá? Vamos lá, vamos continuar. Vamos para o Paulista então. O Paulista teve a última rodada, todos os jogos começaram exatamente às 8h30, seguindo um pouco do conceito que a Copa do Mundo faz na última rodada, para que os clubes joguem sério, né? Joguem com toda a vontade, para não ficar, o outro time lá já ganhou, posso tirar o pé, ou para prejudicar, não, tudo correndo ali ao mesmo tempo. Então os clubes não tem como ali tirar o pé ou fazer alguma malandragem, vamos dizer assim, tá? Então nós tivemos Botafogo de São Paulo e Capivariano 1-0 para o Capivariano. Tivemos a Portuguesa ganhando do Mirassol por 2-1, Mirassol que foi a grande surpresa e a grande decepção. O Mirassol começou ganhando de 3-0 do São Paulo, parecia que o Mirassol ia emplacar, ia muito bem, teve uma das piores campanhas do Paulista, assim, nos clubes, é claro, que estavam ali cotados para passarem, né, e Mirassol, infelizmente, eliminado, não vai para os playoffs. Tivemos Palmeiras e Guarani, um empate de 1-1, Guarani segurando o empate com o Palmeiras, né, Guarani que saiu na frente, Palmeiras teve que buscar o resultado. São Paulo 2, Ponte Preta 1, jogo tranquilíssimo para o São Paulo, né? A Ponte Preta já rebaixada, a pior campanha do Campeonato Paulista, nenhuma vitória, um empate, 7 derrotas da Ponte Preta. O São Paulo que fez 2-0, tomou quando poderia ficar tranquilo, acabou tomando um gol, e aí a Ponte Preta querendo fazer um ponto, né, querendo sair sem uma vitória, mas acabou não conseguindo reverter o placar. Tivemos Primavera e Noroeste 3-3. Eu vou falar do jogo, eu assisti o jogo de São Paulo e Ponte Preta, eu vou falar um pouquinho do jogo. Red Bull Bragantino 3, Novo Horizontino 0. Tivemos a grande surpresa, Santos 6, Velo Clube 0, Santos se classificando para a próxima fase. E São Bernardo 0, Corinthians 1, Corinthians vencendo São Bernardo. Jogo dificílimo para o Corinthians, São Bernardo fez um gol, o VAR anulou por impedimento, depois o Corinthians conseguiu fazer 1-0. Tá? Bom, com isso, a classificação do Paulista ficou o seguinte. Tá? Em primeiro lugar, né, e ó, bem interessante em primeiro lugar, viu? Em primeiro lugar, Novo Horizontino com 16 pontos e com melhor saldo de gols, 6 gols. Em segundo lugar, Palmeiras empatado com também 16 gols, mas com um saldo de gol. O Red Bull Bragantino com
também com 16 pontos. A Portuguesa em quarto com 15 pontos. Corinthians em quinto com 14 pontos. São Paulo em sexto com 13 pontos. Capivariana em sétimo com 13 pontos. E o Santos na oitava posição com 12 pontos também. Os clubes que caíram foram o Velo Clube, com 5 pontos, 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas, e a Ponte Preta com nenhuma vitória, 1 empate, 7 derrotas, apenas 1 ponto. Aí o pior resultado. Então ficou, os confrontos dos playoffs ficou o seguinte: Novo Horizontino contra o Santos, primeiro jogo na Vila, segundo jogo lá em Novo Horizonte. Palmeiras contra Capivariano, né, o segundo jogo lá aqui no Allianz. Red Bull Bragantino e São Paulo, primeiro jogo no Morumbi, segundo jogo lá em Bragança. E Portuguesa e Corinthians, primeiro jogo na Neoquímica, segundo jogo no Canindé. Tá? Esses são os confrontos. Falar um pouquinho do jogo de São Paulo contra a Ponte Preta, foi o jogo que eu consegui assistir. O São Paulo jogou muito bem. O São Paulo conseguiu encaixar um meio campo muito forte, que é com o Danielzinho, o Marcos Antônio e o Lucas, né? O Lucas ali fazendo o 10, né? Como meia. O São Paulo ainda tinha Luciano e Caleri no ataque, né? E o Lucas caindo ali um pouco pelas laterais, pelas alas, né? E o grande destaque também vai para o Lucas Ramon. Lucas Ramon, lateral, que veio do Mirassol. Segundo jogo dele, não foi tão espetacular, mas fez o primeiro gol e tem jogado muito bem. Já fez mais do que o Cédric Soares desde que chegou no São Paulo. Né? Enfim, o São Paulo tinha o Moreira, né, deu o Moreira de graça para contratar Cédric Soares. Né? Mas o Lucas Ramon fazendo uma ótima partida, uma excelente partida. O São Paulo que teve um susto, né, o goleiro Coronel, né, que é o goleiro que foi contratado, teve uma crise renal, né, foi para o hospital, foi medicado, passa bem, mas acabou sendo dispensado do jogo, não ficou nem no banco de reservas. O reserva foi o Young. Aproveitando também, né, a falar a renovação do Luciano, né? O Luciano renovou o contrato dele até o final desse ano, adicionou até o final de 2027. Se cumprir algumas metas, tem uma renovação automática para mais um ano, podendo chegar aí com a renovação até 2028. Falando um pouco do Luciano, antes da renovação, o Luciano estava incrível. Como assim incrível? Aguerrido, buscando, correndo, tocando, tomando algumas decisões muito certas, né? Dois gols que ele teve assistência, se fosse o Luciano ele tinha chutado, mas ele preferiu parar, levantar a cabeça, tocar para a área. Então a gente viu um Luciano ali com vontade, com garra, e a gente espera isso do Luciano, né? O torcedor São Paulo espera isso do Luciano. Não que ele seja incrível, não que ele seja uma estrela, mas que tem essa garra, né? Ele tem essa capacidade. Mas foi só renovar o contrato, veio o Luciano de novo, brigador, que discute, tomou amarelo infantil pra caramba, podia só ter ficado ali na boa, na tranquilidade. Nossa, aí teve um ano, ele saiu cara a cara com o goleiro, era só cortar pro lado e bater. Ele tava em cima, quis dar um toquinho por cima, quis fazer graça. Aí o Crespo, não querendo repetir 2025, que foi um caos de lesões, tá poupando alguns jogadores, tá trocando. Então tirou ele para poupar minutagem, pensando no próximo jogo. Saiu revoltado, jogando a faixa que ele usa na mão no chão, xingando comissão. Cara, não dá para entender o Luciano. O clube acaba de renovar com o cara, o Crespo elogia o cara, fala que é um jogador de confiança e tudo, o cara me faz isso, pô. Não entra na minha... eu não entendo por que o Luciano tem essas atitudes tão infantis. Porque é infantil, cara, infantil.
sabe? Não precisa disso, não tem necessidade, pô. Agora era a hora dele aplaudir lá, abraçar o Crespo, cumprimentar, falar, pô, vamos junto. O lance do que ele saiu cara a cara, era a hora dele chegar, olhar e falar, pô, agora é minha hora, cortar pra perna boa, bater ali, fazer o seu gol, matar o jogo, sair aplaudido, aplaudir. Aí o cara prefere dar show, se acha o dono do clube. Nossa, cara, eu tenho um ódio de quem faz isso enorme, velho. Mas, enfim. Mas espero que com a nova gestão, com a nova diretoria, ali com o Rafinha, um cara que já foi de grupo, já foi jogador, ter essa visão, chegar ali, chamar o Luciano Nachin e falar, oh, amigo, não é mais assim, agora tem comando, tem presidência. Espero que o Henry também chegue junto ali e fale, ó, acabou essa palhaçada. Eu espero muito que isso aconteça. Tá? Ainda falando do São Paulo, né, o São Paulo anunciou Cauli, né, que é meia do Bahia, né, muito aí falado, né, ali falando um pouco, né, e o Rogério Ceni rasgou elogios pro Cauli, falando um excelente jogador, uma mentalidade muito excelente, a visão de jogo muito grande. Até o Rogério Ceni criticou a diretoria do Bahia de ter liberado o Cauli, não era para ter liberado, né, e o Bahia, para liberar o Cauli, pediu 500 milhões, não lembro agora se é em reais ou em euros, não vou lembrar agora, que o São Paulo abateu da dívida do Bahia, né, pelo Michel Araújo e o Rodrigo Nestor. Então o Bahia estava com esses dois jogadores, tinha parcelado, o São Paulo aproveitou uma oportunidade. Inteligente, pô, inteligente, você está me devendo? Beleza, então faz o seguinte, me libera o jogador, eu quero tanto. Então, ó, pega esse valor, você tem essa dívida, abato da dívida e vida que segue, pode ser? Pô, pode, beleza. O Bahia foi excelente. E por empréstimo o jogador vem, né, um empréstimo de 1 ano com possibilidade de compra. Bom, vamos ver. É um jogador aí, eu vi os números dele da temporada 2024-2025, são números muito bons. É um jogador que que faz gol e tem boas assistências, tem uma precisão de último passe muito boa, que é o que o São Paulo está precisando no momento. Não? O São Paulo não tem um meia de criação efetivo, é só jogador que é colocado ali como improvisado, né? O Luciano às vezes joga nessa posição, o próprio Lucas às vezes joga nessa posição. Então, eu ter um jogador desse no time vai agregar e muito, né? Eu espero, né? Tomar a ideia é essa. Tá, falando um pouco dos outros jogos, né? O Santos teve o retorno de Neymar, tá? O Neymar voltou para o Santos, jogou, fez uma boa partida, mas já voltou tomando um carrinho, meu amigo, do cara do Velo Clube, que eu vou falar, nossa senhora. Assim, faz parte do jogo? Faz. O Velo Clube tava cara, assim, o jogador tá de cabeça quente, ali para ser rebaixado, tomando uma goleada, mas não justifica um carrinho quase no meio campo displicente daquele jeito. Foi ali na maldade mesmo, a sorte, né, que o Neymar conseguiu ali evitar o contato mais, a pancada mais seca, né, a pancada mais forte, mas mesmo assim, a pancada que dói pra caramba, assim, displicente o cara do Velo Clube. Não, porque é o Neymar, tá? Podia ser qualquer jogador, podia ser o Gabriel Menino, o Laser, podia ser quem fosse. Muito displicente, foi ali totalmente na maldade o jogador do Velo Clube. Mas a torcida do Santos fica empolgada porque o Neymar voltou, o Gabigol fez 2 gols no jogo, então o Santos jogou bem, tá? Dominou o partido, apesar de ser contra o Velo Clube, um time muito fraco, mas o Santos conseguiu fazer o que precisava, que era vencer, e venceu muito bem, né? Venceu ali com saldo de gol positivo. Claro que dependia de outros resultados, que alguns ajudaram, outros nem tanto, mas conseguiu aí a classificação, então está classificado para a próxima fase, fica em último,
mas tem toda a possibilidade do mundo de chegar na final de ser campeão. A mata-mata é o famoso, né? 2 jogos agora, né? Ida e volta. Eu não entendo, nossa. Com sinceridade, eu não entendo. Aliás, nem é mata-mata, né? É um jogo só. Agora que eu lembrei, é um jogo só. O Paulista é a coisa mais retardada. Desculpa, gente, mas é uma coisa mais idiota do mundo. Oitava, quartas e semi é um jogo, na final é 2 jogos. Qual que. Põe só um jogo tudo. Põe um jogo tudo ali, beleza. O melhor colocado decide o jogo em casa. Afinal, você sorteia, faz o sorteio. Campo neutro. Nossa, mas. Enfim. Bom. No Brasileiro, os times estão muito bem. O São Paulo ganhou do Grêmio, né? Ganhou muito bem do Grêmio. Dormiu na primeira posição, porém, né, no dia seguinte o Palmeiras jogou, o Palmeiras venceu e o Palmeiras assumiu a liderança com São Paulo em segundo lugar. Deixa eu pegar aqui só a classificação do Brasileiro, né, para a gente confirmar aqui direitinho. Isso, trava mesmo, vamos lá. Mas e vocês, gente? O que vocês estão achando do... O que vocês acharam do estadual? O que vocês acharam? Seu time foi bem, seu time foi mal? Deixa aí nos comentários o que você está achando desse estadual, desse paulista. Tá achando do brasileiro? Então vamos lá. O brasileiro está assim: Palmeiras em primeiro, com 7 pontos, 2 vitórias e 1 empate. O São Paulo em segundo também, com 7 pontos, também com as mesmas 2 vitórias e 1 empate, porém, o critério de desempate, saldo de gol. Palmeiras tem 6, São Paulo tem 3, seguido do Fluminense e Bahia. Todos os 4 primeiros colocados têm 7 pontos, tá? O que está definindo são o saldo de gols. Fluminense e Bahia tem 2 gols cada um, e aqui daí vai para os outros critérios de desempate, cartões amarelos, cartões vermelhos. Tá? Então, os 4 primeiros: Palmeiras, São Paulo, Fluminense e Bahia. Depois em quinto, Atlético Paranaense com 6 pontos, seguido de Red Bull Bragantino com os mesmos 6 pontos. Aí vem a Chapecoense em sétimo com 5 pontos, Mirassol em oitavo com 5 pontos, Curitiba em nono com 4 pontos, Flamengo em décimo com 4 pontos, e fechando aí os 11 primeiros colocados, que tem as classificações Libertadores, Pré-Libertadores e Sul-Americana, Botafogo ali, fechando os 11 primeiros colocados com 3 pontos. Tá. Na zona de rebaixamento, hoje, se o Campeonato Brasileiro terminasse hoje, Vasco, Santos, Internacional e Cruzeiro seriam rebaixados. Todos eles possuem a mesma campanha, 1 empate e 2 derrotas, né? O Vasco ali em 17º, com saldo -2 de gol, o Santos em 18º com saldo -3, empatado com o Internacional também com saldo -3, aí entra para os demais critérios de desempate, e o Cruzeiro em último com saldo de gol -5, tá? Então esse é a classificação do Campeonato Brasileiro atualmente. Beleza, gente? Bom, então é isso, gente. Essa semana tem jogo de novo do Brasileiro. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam tendo um bom carnaval. Para você que não trabalhou, esteja se divertindo. Para você como eu que está trabalhando, um bom trabalho. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever no canal. A gente está com 44 inscritos, vamos tentar fechar fevereiro com 50, gente, tá fácil aí, vamos fechar com 50 inscritos em fevereiro. Deixa o seu like, ative as notificações, se você gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike, e se gostou, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, beleza?
Muito obrigado por vocês ficarem até aqui, até a próxima e fui!